A 3.850 metros acima do nível do mar, no coração do árido altiplano boliviano, o ar é tão rarefeito que cada respiração exige um esforço brutal de sobrevivência. Exatamente neste ambiente inóspito, ergue-se um dos monumentos mais colossais e controversos de toda a história humana: o enigma impenetrável de Pumapunku. Na língua ancestral do povo Aimara, este nome carrega o peso de um título majestoso e divino. Significa a Porta do Puma, uma designação que reflete perfeitamente a aura de mistério que envolve estas pedras. Desde que os primeiros exploradores espanhóis marcharam pelas margens sagradas do lago Titicaca no século XVI, este local deixou de ser uma mera curiosidade arqueológica. Ele se transformou na maior cena de crime intelectual do mundo, um campo de batalha onde as leis da física, os limites da tecnologia antiga e a imaginação humana colidem violentamente. Reconhecido globalmente no ano 2000, este complexo não era um lugar comum. Ele funcionava como o coração ritualístico, o epicentro espiritual e a zona residencial da elite absoluta do Império Tiwanaku. Uma civilização formidável que subjugou e governou uma vasta extensão territorial através dos Andes do Sul, reinando de forma suprema entre os anos 500 e 900 da nossa era. Por trás da fachada caótica de pedras estilhaçadas e espalhadas que vemos hoje, repousa uma narrativa infinitamente mais sombria e complexa do que os livros de história ousam admitir. A mídia de massa e os teóricos da conspiração lucram cobrindo este local com fantasias infantis sobre intervenção alienígena ou máquinas de uma Atlântida perdida. Quando aplicamos as lentes implacáveis de química de materiais moderna, da paleohidrologia e da arqueologia baseada em evidências, uma realidade monstruosamente mais fascinante é desenterrada. O que temos aqui é o épico de engenheiros geniais disfarçados de sacerdotes. Mestres da alquimia antiga capazes de transmutar pó em rocha maciça, travando uma guerra apocalíptica contra a fúria do clima global. Para compreender o terror intelectual que este local impõe aos engenheiros modernos, precisamos encarar pedras cujas proporções matemáticas simplesmente não deveriam existir na antiguidade. Esqueça a geometria básica das pirâmides do Egito ou do México. A fundação de Pumapunku ignora quadrados e retângulos, ostentando um design de alienígena na forma de um gigantesco T cravado na terra. Este complexo monumental exigiu a construção de um gó em terraços escalonados, um pátio afundado voltado para o oeste e uma praça cerimonial blindada por muralhas ciclópicas no flanco leste. No auge do poder imperial de Tiwanaku, este templo não exibia a paleta monótona de cinza e vermelho empoeirado que os turistas fotografam distraidamente hoje. As reconstruções forenses baseadas em dados escavados revelam uma fortaleza de luxo. A fundação suportava o peso esmagador de 8 portões colossais feitos inteiramente de andesito maciço. Toda a superestrutura era adornada com placas de metal polido projetadas para cegar os inimigos com o reflexo do sol andino, complementadas por cerâmicas de alta temperatura. Sob essa ostentação visual, operava um sistema de fundação brutalmente pragmático, ancorado em conhecimentos avançados de engenharia estrutural para desafiar a gravidade. Os arquitetos sabiam perfeitamente que o solo de argila macia do altiplano jamais suportaria o peso de milhares de toneladas de rocha. Colocar as pedras ali diretamente seria um suicídio arquitetônico.
Eles conceberam e executaram uma técnica de fundação que a engenharia civil do século XXI rotula tecnicamente como deposição em camadas estratificadas. Ignorando o solo de superfície, operários escavaram trincheiras profundas até raspar a rocha matriz inabalável do continente. Preencheram esses canais com camadas métricas de rochas sedimentares trituradas. Esse processo não parou por aí. Eles alternaram sucessivamente camadas de areia purificada e polímeros compostos naturais, construindo um colchão de absorção de impacto do zero. Esta arquitetura matricial distribuiu de forma simétrica o peso colossal do templo, criando o sistema antissísmico mais eficiente do mundo antigo contra os tremores que rasgam a cordilheira. O verdadeiro choque cognitivo ataca os pesquisadores quando eles se aproximam fisicamente dos monólitos terminados espalhados pelo chão. As pedras que dominam o campo de visão são blocos titânicos de arenito vermelho profundo, esculpidos com uma disciplina geométrica que ofende a razão humana. O monólito líder desta categoria possui quase 8 metros de comprimento, 5 metros de largura implacável e mais de 1 metro inteiro de espessura de rocha sólida. Cálculos conservadores da física estipulam que este único pedaço de pedra pesa um absurdo absoluto de 131 a 180 toneladas métricas. O pesadelo da logística antiga começa aqui. A única pedreira capaz de fornecer este tipo específico de arenito vermelho repousa a 10 quilômetros de distância, agarrada a uma encosta íngreme. O pesadelo da logística atinge o seu ápice com as famosas pedras em forma de H. Elas são esculpidas em andesito cinza, uma rocha magmática de origem vulcânica. Na escala de dureza de Mohs, o andesito atinge o nível 6 a 7. Essa classificação o coloca em pé de igualdade com o quartzo e o torna significativamente mais duro do que o aço de construção comum. A jazida de andesito mais próxima está localizada no vulcão Cerro Capia, na península de Copacabana. Isso significa que os construtores transportaram esses monólitos por 90 quilômetros através do terreno brutal dos Andes, sendo forçados a cruzar as águas profundas do imenso lago Titicaca. Uma civilização que teoricamente desconhecia a roda, não usava bestas de carga pesada e não possuía roldanas de ferro, realizou um milagre mecânico. Especialistas em logística antiga estimam que uma força de trabalho colossal de 1.300 a 2.600 homens seria necessária apenas para mover uma única dessas rochas centímetro por centímetro. A loucura do peso e da distância é imediatamente ofuscada pela precisão microscópica dos cortes. Cada bloco em Puma-Punku foi usinado para se encaixar com o próximo como um quebra-cabeça tridimensional gigantesco, criando juntas de suporte de carga sem usar uma única gota de argamassa. Os engenheiros de Tiwanaku demonstraram um domínio aterrorizante da geometria descritiva. Eles cortaram a face superior da rocha base em um ângulo exato e, simultaneamente, cortaram a rocha superior com uma simetria oposta perfeita, permitindo que elas deslizassem e travassem irreversivelmente. A folga entre esses blocos colossais é tão inexistente que, mesmo hoje, é fisicamente impossível inserir uma fina lâmina de barbear nas fendas articulares. A precisão vai ainda mais longe através da uniformidade aterrorizante dos componentes estruturais. Inúmeros blocos em forma de H compartilham dimensões idênticas e formas exatas, alcançando uniformidade absoluta em todos os planos geométricos. Essa perfeição repetitiva revela um conceito que perturba os historiadores.
Estamos diante de pré-fabricação e produção em massa milhares de anos antes da Europa. Esses blocos monolíticos foram fixados uns aos outros por meio de canais internos e grampos metálicos em forma de borboleta. Esses grampos foram fundidos ativamente no local usando ligas avançadas de cobre, criando um mecanismo antissísmico supremo que protegeu a estrutura por milênios. A perfeição surreal dessas rochas transformou Puma Punku no campo de batalha ideológico mais violento da arqueologia moderna. O dilema central tortura os pesquisadores. Como uma cultura sem ferramentas de ferro duro ou aço cortou, entalhou e poliu rochas vulcânicas duríssimas com precisão de máquinas controladas por computador? De um lado está a arqueologia tradicional. Baseados em artefatos escavados, eles afirmam que os construtores de Tiahuanaco possuíam apenas ferramentas de pedra, osso e cobre. O cobre e o bronze são materiais macios, absolutamente inúteis contra a dureza extrema do andesito. Bater com um cinzel de cobre só destruiria a própria ferramenta de metal. O modelo aceito dita que o único instrumento viável seriam os martelos de pedra arredondados de quartzito, encontrados aos milhares nas pedreiras locais. Arqueólogos experimentais realizaram testes práticos intensos, golpeando e esfregando implacavelmente o andesito vulcânico com essas pedras redondas e outros minerais. Com uma quantidade colossal de tempo e paciência, os pesquisadores conseguiram arranhar a superfície e imitar certas formas básicas. Eles declararam vitória prematuramente, afirmando que nenhum mistério alienígena era necessário e que os martelos de pedra podiam realizar qualquer corte. A falha fatal dessa replicação experimental foi a incapacidade absoluta de reproduzir a planaridade perfeita das grandes superfícies megalíticas. Engenheiros mecânicos e arquitetos intervieram, apontando scanners tridimensionais a laser e microscópios eletrônicos diretamente para as pedras. Bater rochas mecanicamente fratura a estrutura cristalina interna do material, deixando cicatrizes visíveis e fraturas microscópicas profundas na superfície. As pedras de Puma Punku não apresentam absolutamente nenhuma marca de impacto ou tensão mecânica primitiva. Além disso, uma ferramenta esférica redonda não obedece à geometria básica. É impossível que uma pedra redonda entre em uma ranhura estreita para esculpir um ângulo interno de 90 graus impecável. A falência lógica da teoria do martelo de pedra gerou um vácuo intelectual perigoso. Para muitos, esse abismo tecnológico era a prova definitiva de um império pré-diluviano perdido ou de intervenção direta de entidades biológicas alienígenas portando maquinário pesado de corte a laser. Ambas as linhas de frente, uma defendendo obstinadamente a teoria do martelo de pedra apesar das falhas matemáticas, a outra abraçando o misticismo da ficção alienígena, perderam de vista uma realidade muito mais brilhante. Eles ignoraram a extraordinária genialidade química do próprio povo andino nativo. A ciência moderna finalmente se pronunciou, falando a linguagem inegável dos cristais atômicos. No final da década de 2010, um projeto de pesquisa inovador foi lançado. Foi uma colaboração entre o Instituto Geopolímero na França, liderado pelo professor Joseph Davidovits, a Universidade Católica São Pablo, no Peru, e geólogos sul-americanos. Pela primeira vez na história da pesquisa de Puma Punku, fragmentos dos megálitos não foram medidos com réguas ou lupas. Eles foram colocados sob um microscópio eletrônico de varredura combinado com espectroscopia de energia dispersiva e difração de raios-x.
O objetivo da equipe científica era cirúrgico e absoluto: ler o código genético mineralógico das pedras. Os resultados obtidos geraram um terremoto acadêmico, derrubando completamente a premissa central e intocável da arqueologia tradicional. A comunidade científica assumia cegamente durante séculos que os blocos de Pumapunku eram pedras naturais esculpidas e cinzeladas. Os dados do microscópio eletrônico provaram uma verdade chocante. Estes blocos são pedras artificiais de geocomímero. Eles são uma forma de concreto antigo de ultra alta tecnologia, fundido no próprio local há cerca de 1400 anos, por volta do ano 600 da nossa era. Esta resposta fulminante destrói o mistério de como eles cortaram rocha vulcânica com precisão de laser. Eles simplesmente as fundiram em moldes pré-fabricados. Isso também explica como uma civilização sem rodas transportou pesos tão colossais pelas montanhas intransponíveis. Quando fatias incrivelmente finas da amostra de arenito vermelho de Pumapunku foram examinadas sob observação petrográfica, os pesquisadores descobriram que a estrutura dos limites dos grãos era completamente anômala. No arenito formado por mecanismos geológicos naturais, os grãos de quartzo são unidos e esmagados por milhões de anos de compressão sedimentar implacável. Na amostra do templo boliviano, os grãos de arenito fragmentados são cercados e envoltos por uma espessa matriz de fluido vermelho. Esta foi identificada em laboratório como uma matriz de geopolímero ferro-cialato amorfo. Essa característica microscópica foi descrita pelo professor Davidovits como um caso único. Ela quase nunca é encontrada na formação geológica natural da Terra, reforçando fortemente a conclusão de intervenção humana intencional e sofisticada. A análise química de espectroscopia de energia dispersiva revelou uma proporção elementar decisiva e reveladora. A porcentagem atômica de sódio na matriz da pedra atinge quase 10%, e o teor de ferro é incrivelmente abundante, atingindo 11,65%. Em forte contraste, as amostras de arenito natural da pedreira de Amarilani contêm apenas 1,56% de sódio. A pedreira de Calamarca, a fonte mais provável de areia, atinge apenas 5,10%. Esta enorme discrepância no teor de sódio é prova inegável de que os construtores misturaram ativamente uma quantidade massiva de sal alcalino no material original da construção. O quadro completo do processo de engenharia para criar um cutaque de 180 toneladas emerge com um brilho tático e logístico assustador. Eles não dividiram um bloco gigante intacto na pedreira a 10 quilômetros de distância para arrastá-lo morro acima em uma missão suicida. Os engenheiros de Tiwanaku executaram um método muito mais elegante e cerebral. Eles extraíram arenito altamente intemperizado que se desintegrava facilmente em areia fina natural. Esta areia era rica em argila caolinita, um mineral crucial e obrigatório para a síntese de geopolímeros. Inúmeras caravanas de lhamas carregando milhares de cestas dessa areia triturada convergiram ininterruptamente para o canteiro de obras de Pumapunku. Simultaneamente, outras caravanas pesadas traziam grandes quantidades de mineral de natrão. Este sal alcalino natural era extraído da Laguna Cache, um lago salgado seco localizado no deserto do Altiplano ao sul. Exatamente no local arquitetônico planejado, moldes gigantescos foram erguidos, muito provavelmente feitos de tábuas de madeira reforçadas e forradas com um tecido bem esticado. Os construtores misturaram a areia de caolinita com o sal de natrão e água, criando um ambiente químico hiperalcalino perfeitamente capaz de dissolver os silicatos duros. Esta pasta úmida cor de sangue foi despejada implacavelmente para preencher os moldes gigantes. Com o tempo,
A reação química alcalina ocorreu de forma silenciosa, transformando a mistura de lama macia em um arenito artificial monolítico e indestrutível de 180 toneladas. Esta técnica de moldagem a frio explica perfeitamente por que a superfície do megálito é tão lisa. Ela possui uma estrutura homogênea de dentro para fora e não retém uma única marca de cinzel ou fratura de ferramenta de impacto. Dominar o geopolímero alcalino em rochas sedimentares foi um milagre da engenharia. O método que usaram para fabricar os blocos vulcânicos cinzentos em forma de H eleva-se a uma alquimia química que transcende a lógica física. O andesito é naturalmente uma rocha magmática, formada quando os vulcões entram em erupção, expelindo rios de dunhã a milhares de graus Celsius de temperatura. Neste limiar de temperatura infernal, qualquer matéria orgânica contendo moléculas biológicas é instantaneamente vaporizada, incinerada e completamente aniquilada. Quando os cientistas examinaram os blocos cinzentos em H sob o microscópio eletrônico, ficaram chocados ao descobrir uma presença densa de carbono e nitrogênio. Estes são os dois elementos mais básicos da vida orgânica, escondidos nas entranhas da pedra. Para descartar a possibilidade de poluição superficial por musgo ou bactérias ao longo dos milênios, a equipe de pesquisa cortou profundamente e extraiu um núcleo da rocha intocada. A análise interna confirmou a mesma realidade aterradora. Cristais de feldespato plagioclásio descansavam sobre um filme de matéria orgânica amorfa, com propriedades elásticas semelhantes à borracha. A existência de compostos orgânicos biológicos dentro de um objeto com a estrutura geológica de rocha magmática vulcânica é impossível de acordo com a lei natural. A única conclusão restante é absoluta e inegável. Esses blocos de andesito não são lava solidificada de uma cratera vulcânica. Eles são um geopolímero organo-mineral criado artificialmente por mãos humanas. Diferente do ambiente alcalino simples do arenito vermelho, a técnica de fundição do andesito exigia um ambiente ácido muito mais letal e complexo. Os antigos químicos de Tiwanaku usaram tufo vulcânico não consolidado como material base. Esta cinza solta tinha a consistência de areia fina e foi trazida da área vulcânica de Cerro Capia. Essa cinza vulcânica nativa já estava carregada naturalmente de minerais essenciais como sílica, alumínio e feldespato. Em vez de usar sal dos lagos, eles se voltaram para a natureza selvagem andina para fabricar seu aglutinante biológico letal. Eles extraíram quantidades massivas de ácidos carboxílicos da flora local e combinaram isso com o nitrogênio potente colhido do guano de pássaros ou de biomassa animal em decomposição. Este processo altamente sofisticado é conhecido cientificamente hoje como a técnica de moldagem de geopolímero em areia úmida. O enigma químico da criação da pedra foi resolvido de forma brilhante. Pumapunku ainda ataca os pesquisadores modernos com uma arma invisível e implacável: anomalias magnéticas extremas. Inúmeros exploradores e topógrafos relatam repetidamente que bússolas de precisão perdem completamente o norte magnético, girando descontroladamente quando aproximadas de blocos de andesito específicos no Diário da Ruína. O mercado de conspirações capitalizou imediatamente sobre esse fenômeno. Eles teceram narrativas afirmando que as pedras eram reatores antigravidade ou restos de uma rede global de energia de uma civilização extinta. Cientistas do Departamento de Física da Universidade de Harvard intervieram para encerrar o espetáculo. Eles mapearam o magnetismo das pedras vulcânicas andinas com instrumentos rigorosos. A rocha andesita natural contém invariavelmente uma pequena porcentagem de minerais suscetíveis ao magnetismo, como a magnetita, a hematita e os sulfetos de ferro.
Durante o resfriamento natural da lava milhões de anos atrás, esses cristais se alinharam com o campo magnético da Terra daquela era. Esse magnetismo original é excessivamente fraco e incapaz de mover uma bússola moderna. A força violenta que multiplicou exponencialmente esse campo magnético veio do céu. Os Andes são frequentemente açoitados por tempestades elétricas brutais. O raio é uma torrente de pura energia elétrica. Quando atinge uma rocha contendo magnetita, a explosão térmica e elétrica instantânea força a reestruturação microscópica dos cristais magnéticos. O impacto funde a rocha localmente e tranca os cristais em um novo e incrivelmente poderoso campo magnético localizado. Isso transforma pedaços de rocha morta em ímãs geológicos altamente carregados. As estatísticas matemáticas provam que a chance de os antigos coletarem rochas atingidas por raios puramente por acidente para construir o templo é estritamente inferior a 1%. Isso erradica a teoria da coincidência. Os engenheiros de Tiwanaku rastrearam essas assinaturas intencionalmente, muito possivelmente utilizando pedras ímã naturais, lodestones, como detectores primitivos de campo. Eles orquestraram Pumapunku para ser uma máquina espiritual gigantesca, um nexo de poder onde a força magnética do solo ressoava com a eletricidade furiosa da espada dos deuses, o raio. O que apagou da história uma civilização capaz de moldar montanhas e aprisionar sismos elétricos? Especialistas em história alternativa argumentam frequentemente a favor de um dilúvio universal catastrófico. Eles alegam que uma onda titânica foi a única força capaz de espalhar monólitos de 180 toneladas como brinquedos quebrados de uma criança. As escavações estratigráficas rigorosas lideradas pelo Dr. Alexei Vranich destruíram essa fantasia de água salgada. As trincheiras cortadas abaixo dos monólitos revelam sedimentos perfeitamente intactos, repousando sobre a base do Pleistoceno. A prova no solo é inquestionável. Nenhuma parede de água massiva, seja oceânica ou de lagos glaciais rompidos, atingiu essas montanhas desde a construção da cidade. A água não quebrou as pedras. Ironicamente, o destino final do império foi inteiramente selado pelo ciclo da água, ditado pelas engrenagens silenciosas da paleoclimatologia. Os testemunhos de gelo glaciar e os núcleos de lama do fundo do lago Titicaca revelam a violenta oscilação climática do Holoceno. Em 500 d.C., chuvas intensas inundaram as terras baixas da bacia do lago. A sobrevivência forçou as populações a migrarem para vales mais altos. A crise habitacional iniciou o Império Tiwanaku. Em seus novos territórios implacavelmente frios, os engenheiros criaram o sistema de agricultura de leito elevado. Plataformas de terra eram cercadas por complexos canais de água. A água absorvia o calor da radiação solar durante o dia. À noite, ela irradiava esse escudo térmico para cima, impedindo que a letal geada andina congelasse as safras de batata e quinoa. O clima os elevou ao ápice do poder no continente. O clima retirou esse privilégio de forma avassaladora. Por volta do ano 1000, uma mega seca cruel e ininterrupta começou na América do Sul. As chuvas desapareceram completamente. A água evaporou de todos os canais de irrigação de leito elevado. Sem a água térmica para atuar como escudo protetor noturno, a geada implacável aniquilou toda a produção de alimentos de uma só vez. A fome rasgou o tecido social de Tiwanaku. A elite governante sacerdotal, que derivava seu poder de invocar divindades para trazer chuvas, perdeu totalmente a autoridade sobre uma população morrendo de fome. Milhares abandonaram a engenharia de pedra sublime para lutar pela vida nas montanhas áridas, recorrendo ao pastoreio básico de alpacas. Pumapunku foi deixada para apodrecer silenciosamente sob o sol do deserto.
Quando as legiões incas encontraram as ruínas no século XV, declararam o local sagrado. A destruição violenta real começou em 1532, quando a fúria espanhola esmagou os altares em uma busca fanática por ouro cravado. O massacre arqueológico absoluto ocorreu no século XIX. Engenheiros ferroviários industriais perfuraram as obras-primas do geopolímero andesito com dinamite bruta para esmagá-las em cascalho barato e forrar os trilhos do trem. O caos despedaçado dos megálitos que os turistas fotografam hoje é uma cena de crime cometida pela ganância ferroviária e exploração colonial espanhola moderna. Ele não é a evidência de uma zona de bombardeio alienígena ancestral. Subtrair essa genialidade química inegável dos mestres andinos para transferi-la a construtores espaciais fictícios é um ato arrogante de apagamento cultural. Sem guindastes de aço, nossos ancestrais andinos extraíram plantas venenosas, recolheram guano, ferveram cinzas e dominaram o campo magnético invisível da Terra para forjar o complexo de pedra mais formidável do mundo. Puma Pumpo permanece como a lápide mais grandiosa já erguida em memória da engenhosidade humana. Uma advertência em geopolímero de que nenhuma civilização avançada é invulnerável à aniquilação climática e à ira imprevisível da natureza. Defenda a verdadeira inteligência humana. Deixe sua teoria tática nos comentários abaixo. Inscreva-se para proteger este arquivo contra o apagamento da história convencional. Mantenha-se vigilante.